Então, bom dia para vocês. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de polinômios. Nós vamos ver divisão de polinômios. O que a gente viu primeiro de multiplicação? A gente viu que, dados dois polinômios, como é que a gente multiplica? A gente vai ter que usar a distributiva em cada termo do polinômio e efetuar a soma dos termos usando a redução de termos semelhantes. Então, vamos lembrar aí um exemplo de multiplicação. Fazer A vezes B. Vou colocar um polinômio ao lado do outro e vou multiplicar usando os termos semelhantes. Lembrando que, multiplicando x ao cubo vezes x ao quadrado, eu repito a base e somo os expoentes. Então, é x à quinta. X ao cubo vezes x, x à quarta. X ao cubo vezes 1, x ao cubo. 2x ao quadrado vezes x ao quadrado, 2x à quarta. X ao quadrado, 2x ao quadrado vezes x, 2x ao cubo. 2x ao quadrado vezes 1, 2x ao quadrado. Agora eu vou multiplicar o menos 3. Vai ficar menos 3x ao quadrado, menos 3x, menos 3. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. Vai ficar x à quinta, x à quarta com 2x à quarta, 3x à quarta. X ao cubo com 2x ao cubo, 3x ao cubo. Já admitiu o Breno. Menos x ao quadrado, menos 3x, menos 1. Então, eu coloquei aqui uma lembrança que o produto de potências de mesma base, o que a gente faz quando multiplica potências de mesma base? Repete a base e soma os expoentes. Agora, vamos à divisão de um polinômio. Para dividir um polinômio P e um polinômio D, nós vamos ter um resto, que eu vou representar por R, e um quociente. O grau do resto é sempre menor do que o grau do dividendo. O polinômio P, ele vai ficar no dividendo quando a gente montar o algoritmo de divisão. O polinômio D vai ser chamado de divisor. O polinômio Q vai ser chamado de quociente e o R de resto. Igual numa divisão, onde a gente tem o dividendo, divisor, quociente e resto. Igual numa divisão de números reais. É importante observar que o grau do quociente é a diferença entre o grau do divisor e do dividendo. Em geral, durante a divisão, se a gente obter o resto igual a zero, a gente diz que P é divisível por D. Igual um número, né? Quando a gente divide um número pelo outro e nós obtemos o resto zero, nós dizemos que esse número ele é divisível. Da mesma forma, a gente vai dizer sobre um polinômio. Vamos aprender, então, a dividir usando o método da chave. O que é o método da chave? A gente escreve o polinômio que a gente quer dividir no dividendo, o outro no divisor, e a gente vai operar de forma decrescente a divisão dos monômios. A gente sempre vai dividir o polinômio de maior grau pelo polinômio de menor grau. O inverso eu não posso fazer. E a gente vai multiplicar esse termo obtido no segundo passo pelo divisor. E aí, subtrair.
Se o resto da divisão for zero, o polinômio a gente diz que ele é divisível. Vamos lembrar, então, esse método da chave. Eu acredito que vocês tenham visto isso no ensino fundamental. Então, eu escrevo o primeiro polinômio de forma completa no dividendo. E escrevo o outro polinômio no divisor. Então, o primeiro polinômio maior eu coloco aqui, ó, no dividendo. O segundo, eu vou colocar aqui no divisor. E como é que eu vou fazer a primeira divisão? Eu vou olhar o primeiro termo. Vou fazer a divisão do primeiro termo pelo primeiro termo daqui. E o objetivo é que eu elimine esse termo. Então, qual é o valor que eu tenho que colocar no meu quociente para, ao multiplicar, eu obter um valor aqui de forma a eliminar? Então, vamos ver. 2x à quarta. Eu quero que, como resposta, eu tenha menos 2x à quarta. Então, por quanto eu tenho que multiplicar o x ao quadrado para obter um termo que eu possa eliminar? Eu tenho que multiplicar o x ao quadrado por 2x ao quadrado. Então, fazendo 2x ao quadrado vezes x ao quadrado, eu vou obter 2x à quarta. Então, eu vou jogar aqui o menos 2x à quarta. Agora, eu posso efetuar as outras multiplicações. 2x ao quadrado menos 2x. Vai resultar em 4x ao cubo. 2x ao quadrado vezes 3, menos 6x ao quadrado. Não tenho mais nada para multiplicar. Então, agora eu vou operar esse lado da minha divisão. O x, 2x à quarta com menos 2x à quarta, eu vou cancelar. Menos 3x ao cubo com mais 4x ao cubo, dá x ao cubo. Nessa parte aqui é zero. Então, eu vou repetir o menos 6x ao quadrado. E os outros termos? Eu tenho com quem operar? Não tenho, então eu vou repetir. Agora eu vou operar o x ao cubo com o x ao quadrado. Por quanto eu tenho que multiplicar o x ao quadrado para eliminar o x ao cubo? Eu tenho que multiplicá-lo por x. Então, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Passando para o lado de cá, menos x ao cubo. X vezes menos 2x dá menos x ao quadrado. Passando para o outro lado, mais 2x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Passando para o outro lado, menos 3x. Não tenho mais nada para multiplicar. Então, agora eu vou operar esses termos. X ao cubo com menos x ao cubo, eu cancelo. Menos 6x ao quadrado com mais 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Mais x com menos 3x, menos 2x. O menos 1 não tem nenhum termo independente, então eu vou repeti-lo. Ainda continuo com o mesmo grau, então eu ainda posso dividir. A minha divisão só vai parar quando eu tiver aqui no resto um grau menor do que o dividendo. Vou multiplicar, então, por menos 4. Lembrando, eu vou multiplicar e trocar o sinal para colocar do lado de cá. Menos 4 vezes x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado. Passando para cá, 4x ao quadrado. Menos 4 vezes menos 2x dá mais 8x. Passando para o outro lado, menos 8x. Menos 4 vezes mais 3, menos 12. Passando para o outro lado, mais 12. Vou operar agora o meu resto.
Menos x ao quadrado, cancela com mais x ao quadrado. Menos 2x com menos 8x, menos 10x. Menos 1 com mais 12, mais 11. Repara que o grau do resto agora está menor do que o grau do dividendo. Então, eu paro a minha divisão neste momento. Então, essa divisão foi uma divisão exata? Não foi. Então, esse polinômio, ele não é divisível, polinômio A não é divisível pelo polinômio B. Efetuando a divisão, eu obtenho como quociente o polinômio 2x ao quadrado mais x menos 4 e obtenho como resto da minha divisão o polinômio menos 10x mais 11. Vocês lembram desse método da chave quando vocês estavam no ensino fundamental? Porque eu acho que ele é visto no 8º ano. Vou fazer mais um exemplo. Vou dividir o polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6 pelo polinômio, e a chave ficou no lugar errado, pelo polinômio x menos 2. Deixa eu consertar essa chave aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Sair da... Pronto. Agora ficou direitinho. Então, eu vou dividir o polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6 pelo polinômio x menos 2. Então, qual é o valor do termo que eu tenho que colocar aqui para, ao multiplicar por x, dar menos x ao quadrado? Qual o valor que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar x, que aí vai ficar x vezes x, x ao quadrado. Passando para o outro lado, menos x ao quadrado. Agora, eu vou fazer x vezes menos 2, dá menos 2x. Passando para o outro lado, mais 2x. Agora, eu vou efetuar a soma com os restos. Menos x ao quadrado com mais x ao quadrado cancela. Menos 5x com mais 2x dá menos 3x. O mais 6, como eu não tenho ninguém para operar com ele, eu repito. Agora, eu vou fazer a divisão. Menos 3x por x. Repara que eu continuo com o mesmo grau. Então, eu posso continuar a minha divisão. Eu só paro a divisão quando o resto tem um grau inferior ao dividendo. Então, eu vou continuar a divisão. Menos 3x mais 6 dividido por x menos 2. Então, eu vou fazer o primeiro termo pelo primeiro termo. Dá menos 3. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Passando para o outro lado, mais 3x. Menos 3 vezes menos 2, menos 6. Passando para o outro lado, quer dizer, menos 3 vezes menos 2, mais 6. Passando para o outro lado, menos 6. Agora, eu vou fazer a operação no resto. Eu vou cancelar menos 3x com mais 3x e vou cancelar o menos 6 com mais 6. Nesse caso, o resto deu zero. Se o resto dá zero, eu posso afirmar que o polinômio A é divisível pelo polinômio B. Professora, com licença. Fala. Eu só fiquei com uma dúvida quanto a isso. Por Fala. que se troca o sinal? Não entendi. Vou fazer aqui numa operação. Pode repetir que eu não compreendi nada. Vou fazer aqui uma operação com números, tá? Vamos ver aqui uma operação com números. Ó, 20 dividido por 4. Você vai entender o porquê que você troca o sinal. 20 dividido por 4 dá 5.
5 vezes 4 dá quanto? 20. Você coloca do lado de cá e subtrai. 20 menos 20, 0. Isso você faz com os números. 5 vezes 4 não deu 20? Você não mudou para o lado de cá e depois não subtraiu? É exatamente isso que você está fazendo aqui. Você está usando o algoritmo da divisão com números, só que com os polinômios, tá? Vamos fazer uma outra divisão aqui, ó. Dividido, 126 dividido por 5. Como é que você faz? Você pega o primeiro, não é? Os primeiros números aqui. Você não vai fazer o número todo, você vai pegar o primeiro. É por isso que você pega o primeiro termo para dividir pelo primeiro termo aqui. 12 dividido por 5. Dá quanto? 2. 2 vezes 5, 10. Você coloca o 10 aqui e subtrai. É isso que você faz. É exatamente isso que você está fazendo. 12 menos 10, 2. Aí você vai baixar o 6, que foi o que nós fizemos aqui, ó. Não operei, então eu repito. 26 dividido por 5, dá 5. 5 vezes 5, 25. Vou subtrair, ou seja, eu troquei o sinal. 26 menos 25, 1. Não deu a divisão exata. Então, 125 não é divisível por 5. Esse mesmo algoritmo da divisão, a gente está usando aqui no nossa divisão entre polinômios. Eu vou fazer mais alguns com vocês, tá? Então, aqui, ó, veio aí a mensagem que eu tinha esquecido. Como o resto deu 0, eu digo que A é divisível por B. Vou ver mais um exemplo. O algoritmo da divisão, ele tem que ser feito várias vezes, até a gente entender. Vocês não aprenderam a dividir números usando o método das chaves de uma hora para outra. Vocês fizeram vários exemplos até conseguir dominar o algoritmo das chaves em números, né, com números inteiros. Da mesma forma, vai ser a divisão de polinômios. A gente vai ter que fazer várias vezes até conseguir dominar totalmente o algoritmo da divisão. Então, esse é um exemplo em que a gente vai usar o conceito de divisibilidade. Sabe-se que o polinômio P é divisível pelo polinômio Q. E eu quero calcular A e B. Se ele é divisível, então o resto dele é 0. Então, eu vou calcular a divisão e o resultado do resto eu vou colocar igual a 0. Aí vem aqui, ó, x ao cubo dividido por x ao quadrado. Vou fazer aqui em cima. X ao cubo dividido por x ao quadrado. Como é que eu faço a divisão de dois monômios? Repito a base e subtraio os expoentes. Então, dá x. Então, eu vou colocar aqui no quociente x. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Passando para o outro lado, menos x ao cubo. X vezes x, x ao quadrado. Passando para o outro lado, menos x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Passando para o outro lado, mais 2x. Vou operar. Eu sempre tenho que colocar aqui um número de forma que o meu primeiro termo cancele. Por quê? Porque aí eu vou reduzindo a minha divisão. Vou reduzindo o polinômio. Então, sempre o primeiro termo vai cancelar. Vou cancelar. Vai ficar menos x ao quadrado com menos x ao quadrado. Menos 2x. Mais A com mais 2AX. Eu vou colocar isso aqui. Ó. A mais 2x. E o B, eu tenho quem operar? Não, eu repito. Igual da divisão que eu fazia. Eu
não baixava um número? O que eu não estava operando, aqui é da mesma forma. Agora eu vou fazer o primeiro termo com o primeiro número. Ó, menos 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Esse aqui vai dar menos 2, x elevado a zero. X elevado a zero é 1. Então, vai dar menos 2. Agora, eu vou multiplicar. Quando passar para o outro lado, eu sei que eu tenho que trocar o sinal de todo mundo. Então, 2 vezes x ao quadrado mais x ao quadrado menos, quer dizer, menos 2 vezes x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Passando para o outro lado, mais 2x ao quadrado. Menos 2 vezes x, menos 2x. Passando para o outro lado, mais 2x. Menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Passando para o outro lado, menos 4. Vou cancelar os primeiros termos e vou operar esses outros aqui. Vai ficar a mais 2, a mais 4, x, mais b igual a menos 4. Então, eu quero que o resto todo seja zero. Então, essa parte tem que ser zero e essa parte também tem que ser zero. Professora, por que você quer que o resto seja zero? Eu quero que seja zero porque o problema está dizendo que o polinômio é divisível. Se o polinômio é divisível, o resto todo tem que ser zero. Então, tanto o coeficiente do x quanto o termo independente tem que dar zero. Então, a mais b, a mais 4 tem que ser zero. Passando 4 para o outro lado, o a tem que ser menos 4. E o termo independente, que é b menos 4, também tem que ser zero. Vou passar o menos 4 para o outro lado, b igual a 4. Então, olha só, a divisão de um polinômio por um binômio do primeiro grau, a gente trata aqui da divisão. E peraí que está apitando aqui que já está acabando a aula. Quando a gente trata a divisão de um polinômio por uma divisão de um polinômio de grau maior ou igual que 1, o divisor é um polinômio do primeiro grau, ou seja, de grau 1, e o princípio do coeficiente é igual a 1. Para começar, nós vamos determinar o seguinte, que o divisor é sempre de grau 1. Então, o resto vai ser sempre de grau 0. Nós vamos estudar aqui o que a gente chama de teorema do resto. Teorema de D'Alembert. E depois o algoritmo de Briot-Ruffini. Tá? Isso vai ficar para as outras aulas. Eu vou pedir para vocês pegarem a apostila para a gente resolver alguns exercícios juntos, porque não adianta nós ficarmos vendo a professora fazer o algoritmo sem fazer. Então, vamos fazer juntos algumas divisões para vocês entenderem melhor, tá? Vou parar aqui o compartilhamento da tela. Vou parar o compartilhamento da tela e vou pedir para que vocês peguem a apostila na parte de polinômios, de divisão, para que a gente faça junto algumas divisões. Qual é o capítulo? Só para saber. É o capítulo 32, página 15.
Eu vou abrir aqui o quadro branco. Professora, Oi, a senhora vai Breno. colocar exercício de fixação no Vou. Classroom? Então, no Google a aula de hoje, o exercício de fixação é da página 17 e da página 18. É o exercício 16. Ele é 16, letra A, B e C. É o algoritmo da divisão, Tranquilo. tá? Eu não estou conseguindo abrir aqui aquela folhinha em branco. Peraí que tá, abriu. Vocês estão vendo o quadriculado? Sim. Ah, então. Então, vamos fazer juntos aí, na página 15 tem a primeira divisão, que é... Eita, ficou feio, hein? Dois x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x menos 10 dividido por x ao quadrado mais 2x menos 1. Qual a página, professora? 15 da 32? Página 15. E o 1 não Da está 32? escrito. Página 15, capítulo 32. O 1 não estou conseguindo Ah, tá, escrever então aqui. peguei certo. Deixa eu apagar que eu não estou conseguindo escrever desse lado aqui. Ih, tá travando. Poxa. Seis x menos 10 dividido por x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, eu vou efetuar 2x ao cubo menos x ao quadrado. Eu tenho que achar aqui ó, um quociente que depois que multiplicar e jogar para cá, tem que dar menos 2x ao cubo, não é isso? Então, qual é o valor que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar 2x. 2x vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Passando para o lado de cá, menos 2x ao cubo. Quer dizer, 2x vezes x ao quadrado, 2x ao cubo. Passando para cá, menos 2x ao cubo. Então, já consegui fazer a eliminação aqui. Agora, eu vou continuar a multiplicação. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Passando para o outro lado, menos 4x ao quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. Passando para o outro lado, mais 2x. Agora, eu vou operar o resto. Os primeiros termos, eu cancelo. Professora, e se não cancelar? Se não cancelar é porque você já começou errado, porque você está fazendo a divisão para que cancele. Menos 4x ao quadrado com menos 4x ao quadrado. Eu vou somar. Menos 8x ao quadrado. Mais 8x menos 10. Agora, eu vou dividir esse por esse. Vou colocar um quociente aqui de forma a eliminar esse termo. Tá? Qual o valor que eu vou colocar? Eu vou colocar menos 8x. Menos 8. Ó. Menos 8 vezes x ao quadrado. Dá menos 8x ao quadrado.
passando para cá, mais 8x ao quadrado. Menos 8 vezes mais 2x. Dá menos 16. Passando para o outro lado, mais 16. Menos 8 vezes menos 1. Dá 8. Passando para o outro lado, menos 8. Vou operar. Cancelo. Menos 16 com mais 8, 24x. Menos 10 com menos 8, menos 18. Posso continuar a divisão? Não. O meu polinômio tem um grau menor do que o divisor. Então, eu paro. Essa divisão foi exata? Não foi. Ela me deu um resto diferente do resto zero. Então, esse polinômio não é dividido por esse polinômio. Por quê? Porque eu não tive um resto zero. Quando eu obtenho o resto zero, eu tenho a divisão exata. Então, o que eu vou pedir para que vocês façam, né? E aí, eu vou corrigir na próxima aula com vocês. Eu não vou colocar a resposta pronta. Eu vou fazer na próxima aula, eu vou voltar e vou ficar fazendo isso com vocês. Eu vou pedir para que vocês façam o exercício da página 17, exercício 16, letras A, B e C. E aí, na próxima aula, eu vou fazer a correção usando esse whiteboard. A gente vai ficar fazendo os exercícios novamente, tá? Então, eu tenho menos de 1 minuto para me despedir de vocês. Já está piscando aqui o Zoom. Eu vou pegar o nome de quem chegou depois. Então, foi o Breno, Eduardo e Maria Eduarda Lopes, que chegaram depois, né? É. Isso. Eu sempre esqueço de colocar o nome quando eu entro, professor. Ai, Pois é, aí você esquece, você pode tomar falta. Olha lá, hein? Sim. Tá bom? Então, combinado, vamos fazer esses exercícios. Próxima aula eu volto com o quadro branco para a gente fazer junto. Fernanda, eu anotei seu nome logo no início. E o meu, professor? Ah, o seu não, Gabriel.